Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se O Lava-Pés. O Lava-Pés. No decorrer da Semana Santa, que nós já estamos convivendo, a Quaresma, houve várias coisas que aconteceram. A Santa Ceia, o Lava-Pés, a entrada triunfal, que é o Domingo de Ramos de Jesus em Jerusalém, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, que é a Páscoa. Tudo isso está acontecendo agora, dessa semana até domingo que vem. Hoje eu vou falar sobre o lava-pés. Por que Jesus, nosso Senhor, sendo Ele o Filho de Deus, Ele faz questão de lavar os pés dos seus apóstolos? O Senhor lavando os pés dos seus súditos, os apóstolos. Vamos entender por quê. No Evangelho de João, no capítulo 13, de versículo 1 a 14, foi contado assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Pedro disse: tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem iria entregar. Por isso disse: não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros. Amém. Irmãos queridos, Jesus fez um gesto humilde para mostrar aos seus apóstolos que eles também deveriam fazer o mesmo com seus discípulos e seus semelhantes, seus irmãos.
Jesus, ele levanta da ceia, da Santa Ceia que ele acabou de realizar, tira seu manto, pega um avental, amarra sobre a cintura, pega uma bacia, enche com água e vai chamando apóstolo por apóstolo e vai lavando os pés dos apóstolos, um a um. Quando chegou o apóstolo Pedro, Simão Pedro, Pedro disse a Jesus: Senhor, tu vais lavar meus pés? Tu vais lavar os meus pés, Jesus? Jesus respondeu: Agora não entendeis o que eu estou fazendo. Mais tarde compreendereis. Pedro, você não vai estar entendendo o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Não, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. O Senhor não vai lavar meus pés nunca, diz o apóstolo Pedro a Jesus. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai fazer parte comigo, Pedro. Aí Pedro respondeu: Senhor, então lave-me não só os pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Me lava por completo, Jesus. E Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também, Pedro, estáis limpos, mas não todos. Jesus está dizendo que ele está dando um exemplo de lavar os pés. Porque todo aquele que recebe a presença de Deus, recebe a presença do Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, já foi lavado por completo. Não precisa ser lavado mais. É isso que Jesus estava ensinando o apóstolo Pedro e os outros apóstolos. O exemplo de lavar os pés é a simplicidade de acolhimento aos seus irmãos, ajudar o seu próximo. E Jesus estava dando exemplo de ser humilde, sendo ele o Filho de Deus e sabendo que ele ia ter um reinado, ele se ajoelha e lava os pés dos seus apóstolos, para que os apóstolos façam o mesmo com os outros. Foi assim que Jesus fez. Mas Jesus também diz que nem todos estão limpos. Ele estava falando para como a Judas Iscariotes e tantos outros, né? Até hoje, né, queridos irmãos, que ainda não estão limpos, que ainda não receberam o perdão, que ainda anda cheio de sujeira e de podridão, que ainda não receberam a bênção de receber o perdão de Jesus e o batismo no Espírito Santo. É dessas pessoas que Jesus está falando, que muitos ainda não estão limpos, ainda não estão limpos. Então disse Jesus aos seus discípulos, a todos eles: Entendeis o que eu fiz? Entendeis o que eu fiz? Vocês estão entendendo o que gesto que eu fiz de lavar o pé de vocês? Vós me chamais de mestre e senhor. Todos vocês me chamam de mestre, me chamam de senhor. E dizeis bem, porque sou. Eu sou mestre e eu sou o senhor dos senhores. E se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés. Também vós devereis lavar os pés um dos outros. Esse é o exemplo que Jesus deu. Ele quis mostrar aos seus apóstolos a humildade que Jesus tinha e tem, para que os apóstolos façais o mesmo aos seus irmãos semelhantes. Amém, queridos irmãos? Numa passagem, lá no Evangelho de João, Jesus fala com Pedro e Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, te amo. E Jesus perguntou 3 vezes para ele:
E ele respondeu chorando: sim, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo de mim, o Senhor sabe que te amo. E Jesus respondeu para Pedro: então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Esse é o exemplo do lava-pés. Você ama Jesus? Apacenta as ovelhas do Senhor. Você ama Jesus? Então lava os pés dos teus irmãos. Acolhe os teus irmãos. Ore pelos teus irmãos. Interceda pelos teus irmãos. Abençoa os teus irmãos. Esse é o exemplo que nosso Senhor Jesus deu. Amém.